Rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Boa noite aí, bom sabadão pra vocês. Mais um vídeo de pós-jogo, finalmente um pós-jogo de vitória, né? Então tô feliz aqui de gravar pra vocês. Queria pedir só pra vocês deixar o like, comentar, compartilhar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever e ajudar o canal a crescer aí. Vamos aí chegar à marca de 400 inscritos. Quanto mais vocês se inscrever e assistir o vídeo, mais você me ajuda. Vamos aí falar desse jogo, né? Que foi bem dramático, né? Em diversos momentos do jogo. Assim, São Paulo e Grêmio ali em momentos parecidos, né? O São Paulo não jogando tão bem, mas bem nas Copas, mas não tão bem no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio basicamente classificado na Copa Sul-Americana, né? Só resta saber se em primeiro ou segundo, mas também não estava indo bem no Campeonato Brasileiro e, e na Copa do Brasil perdeu para o CSA, né? Vai ter que inclusive reverter a vantagem. Vou botar a escalação do São Paulo primeiro. A escalação que surpreendeu um pouco, né? Porque tinha o Luciano de titular e novamente o Luciano fazendo um jogo bem mais ou menos, né? Inclusive tô deixando a escalação do São Paulo aí para vocês darem uma olhada. A escalação do São Paulo aí e novamente, né? Ele botou o Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda voltando a ser titular, Sabino e o Enzo Dias. Depois ali no meio de campo ele botou o Marcos Antônio e o Alisson na mesma dupla de volantes. E depois ele fez aquele negócio de botar o Oscar na ponta direita, na ponta esquerda, ponta esquerda no caso, e o Lucas Ferreira na ponta direita. E aí Luciano e André Silva. E assim, não funcionou, né? O time do São Paulo até criou uma chance. O André Silva, que a gente comentando o jogo do São Paulo, o André Silva teve uma chance ali no começo do jogo. O São Paulo começou a ter algumas chances, mas sempre ou esbarrando na falta de pontaria ou no goleiro Thiago Volpe. E aí São Paulo foi tentando, foi tentando, foi tentando. Um primeiro tempo bem, assim, não digo que bom do São Paulo, mas razoável, né? Para um time que estava jogando em casa, que estava muito tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro, só vem de empates e da última derrota ali contra o time do Palmeiras, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera, pessoal. Desculpa aí se um pouco torto. Opa, eita meu Deus. E aí o time do São Paulo, né, não conseguiu ali fazer o gol, né? E aí, primeiro tempo foi assim, São Paulo tentando ali, chutando uma bola ou outra, o Oscar tentando criar, tentando ajudar o time, o Lucas Ferreira também tentando jogadas individuais, e aí teve a substituição, né? Saiu o Marcos Antônio lesionado, né? Com lesão na coxa, e entrou o Pablo Maia, né? E aí foi uma substituição que meio que mudou um pouco o jogo, né? Mudou um pouco o jogo do São Paulo. Infelizmente o Pablo Maia falhou no gol do Grêmio, né? E aí o São Paulo tentando, né? Depois que tomou o gol também não teve muito o que fazer, que o gol foi no final do primeiro tempo, né? E aí o time foi pro intervalo e voltou, e aí o Zubeldia já voltou colocando o Luca, né? Que é a joia da base, né? Que fez gol contra o Libertad. Colocou o Luca e tirou o Pablo Maia. E aí a galera meio que estranhou, né? Eu estranhei também, né? Porque, poxa, tudo bem que o Pablo Maia falhou do gol, mas você tirar alguém ali, né? Você poderia tirar o Luciano, que não estava jogando bem, o André Silva, que também. Assim, o time todo do São Paulo meio que bateu na bola um pouquinho, né? O time todo do São Paulo foi bem difícil de ver esse time jogar ali, de time batendo muito na bola, cara. Meu Deus do céu, o time do São Paulo ali, sabe? O André Silva, canela de madeira também, de contar um negócio. O Rian Francisco não entra nem por decreto nesse time, né? Eu queria entender isso. O Rian Francisco não entra nem por decreto nesse time. Mas o André Silva, mesmo dando as caneladas dele ali, tá sempre ali. O Luciano também não jogou nada hoje. É muito pouco criativo, criou muito pouco, finalizou muito pouco pro gol. Se não me engano, acho que ele nem finalizou. Ele deu um passo para uma finalização, mas ele mesmo não finalizou, né? Então, é, 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 sabe, faltou qualidade pro time do São Paulo, né? Faltou qualidade.
Mesmo o Oscar ali, cara, não serve como esse ponta, não serve para jogar no lado. E o Zubeldia insiste em colocar ele do lado. Sinceramente, eu não entendo pra que colocar o Oscar do lado, sendo que ele não rende jogando pelo lado. Não entendo, cara, não entendo. E aí, enfim, colocou o Luca. Só que aí o Luca teve uma torção, velho, torção muito feia no tornozelo ali. Deu um salto na hora de cair, virou o tornozelo ali. Graças a Deus não quebrou o tornozelo, mas virou, foi bem feio. Mas ainda assim continuou no jogo, né? E aí o São Paulo foi tentando. E aí nos 5 minutos do segundo tempo, cruzamento, uma falta ali perto da área, né? Que o Luciano sofreu, né? Pelo menos para sofrer a falta, o Luciano tava servindo ali no jogo. Uma falta que o Luciano sofreu ali no perto da área, o Oscar cruzou e o Arboleda, né? Primeiro jogo dele como titular, e aí ele já foi lá e fez gol. 325 jogos, se não me engano, pelo São Paulo, né? O Arboleda, 22 gols, né? Então, assim, uma marca importante para ele, né? Um zagueiro que desde que chegou sempre passou confiança pro São Paulo, dá umas rateadas de vez em quando, mas na maior parte do tempo que ele é titular do time, ele sempre representou a torcida, né? Sempre demonstrou raça, comprometimento com a camisa do São Paulo, né? E aí empatou o jogo e o São Paulo foi para cima, né? São Paulo foi tentando ali, cruzamento. Uma coisa que eu sinto muita falta, que eu não vejo São Paulo fazendo, é chutando de fora da área, cara. Isso me incomoda, porque você tem o Oscar, você tem o Luciano que tem bom chute na perna esquerda, você tem o André Silva que, quando ele acerta o gol, a finalização dele é perigosa ali. Então, assim, você tem jogadores que podem finalizar o gol, que podem chutar o gol, né? Então, meio que, assim, o São Paulo poderia ter muito bem finalizado mais ao gol, né? Mas assim, enfim, não foi fazendo, mas. E aí teve o lance capital do jogo, né? Que teve aquela disputa na área, no primeiro momento ali, 6 minutos, cara, de análise do VAR, 6 minutos. O VAR ficou 6 minutos analisando o lance, né? O Arboleda ali dividindo com o Gemerson, e aí a bola foi encaminhando, o Luciano tomou a frente, ficou com a bola e foi derrubada ali. Eu, sinceramente, ele foi, tudo bem, teve o toque no Luciano, mas eu ainda preciso ver melhor. Mas se o juiz marcou pênalti, né? Mas eu preciso ver melhor, porque pra mim deu a sensação que não foi aquele toque todo pro Luciano cair. Mas o juiz viu, reviu, ficou 6, 7, quase 7 minutos, 10 minutos no VAR e marcou o pênalti, né? E aí, na marcação do pênalti, o André Silva foi bater. Eu fiquei até apreensivo, porque o Luciano batendo pênalti, a gente sabe como é que ele bate pênalti, é sempre no mesmo canto. E aí o André Silva bateu com muita categoria, fez o gol, né? Então, pô, é legal parabenizar o André Silva, que mesmo com as caneladas dele, ele ainda vai lá e marca seus golzinhos, né? Então, assim, ajudou muito o time. E aí, amigo, o Zubeldia fez aquelas alterações para fechar o time, né? Tirou o Lucas Ferreira, botou o Cedric, tirou o Oscar, botou o Bobadilha. Quem mais que ele colocou? Ainda teve mais outro que ele colocou que eu não. Ainda teve a do Pablo Maia, né? Que entrou, né, e depois saiu, né? E aí não colocou, não utilizou as 5 substituições, né? Então, assim, Zubeldia depois que tinha 2-1, modo retranca total, né? Que nem quando você tá jogando futebol manager, você retranca todo mundo, né? E, assim, analisando o jogo do São Paulo foi isso. Sobre o Grêmio, cara, o Grêmio teve uma estratégia muito clara definida, né? Que foi atuar no contra-ataque, inclusive minhas condolências pro Mano Menezes, né? Que infelizmente perdeu a filha e o genro e os netos, né? Uma tragédia de carro, né? De acidente de carro. Minhas condolências, né? Que Nossa Senhora conforte o coração seu, Mano Menezes. E em relação ao jogo do Grêmio, né? O Grêmio teve a estratégia do contra-ataque, né? Foi buscar o contra-ataque, buscou ali explorar umas saídas ali. Não foi muito perigoso porque não teve tantas saídas. Mas a única saída que encaixou no primeiro tempo fez o gol, né? Com Aravena, numa falha do Pablo Maia ali, que, né, foi dar o passe, errou o passe e não conseguiu voltar. E aí o Aravena recebeu o passe sozinho na cara do gol e bateu pro gol, fez o gol. Mas no segundo tempo o Grêmio não teve tanta qualidade para finalizar o gol, né? Não levou tanto, assim, teve duas chances ali com o Grêmio teve duas chances ali para fazer o gol, mas só, né? No segundo tempo o Grêmio não foi tão
tão efetivo, o seu contra-ataque não teve tanta eficácia, mesmo colocando ali os jogadores de velocidade, né? Mesmo tentando ali colocar mais opções. Então, assim, o Grêmio não. Na proposta no primeiro tempo teve só um e fez o gol. No segundo tempo, essa mesma proposta não funcionou, não deu certo. E aí, meio que o Grêmio ficou sem opção, não teve o que fazer, não teve como. é, de novo tentar vencer o jogo, né? Conseguir vencer o jogo. Não teve ali algumas bolas paradas ali que assustaram, mas nada que pudesse, né, vencer o jogo, né? Mas nada que pudesse assustar demais o Rafael. O Rafael fez uma defesaça ali, mas só, né? No segundo tempo. Bom, comentando dos jogadores, né? O Rafael ali, pô, salvou a gente, né? Teve acho que duas oportunidades ali que o Grêmio chegou na cara do gol. Não teve culpa no gol, né? Mas não teve culpa no gol. Mas na hora que precisou ele no segundo tempo ali, naquela chance de cara a cara dele, se não me engano foi o Monsalve que teve a chance ali, cara a cara com ele foi lá e defendeu. Então foi importantíssimo, né, pra gente vencer esse jogo. Da linha de defesa, não tem muito o que comentar, todos foram bem, né? Tirando na jogada do gol ali, que todo mundo ficou lá na frente, esqueceram de voltar, né? Mas todo mundo foi bem. Né? O Sabino foi bem ali, mas errou alguns passos. O Arboleda, naquele jeitão dele, muito firme na defesa e tentando levar o time para frente. O Ferrares de lateral, como eu falo, o Ferrares não é lateral, mas ele é voluntarioso. Então, você vê que mesmo não sendo da posição, ele vai para frente, ele tenta uma jogada, ele tenta uma tabela, ele tenta alguma coisa, né? Então, né, a gente não pode reclamar muito do Ferrares. No meio de campo, não posso falar do Marcos Antônio, né? Porque saiu cedo, né? Teve aquela lesão, né? O Pablo Maia errou a jogada do gol, mas no tempo que ficou em campo tentou, buscou, marcou bem ali, tomou cartão por falta, né? Então, não vou falar mal do Pablo Maia. O Alisson também, aquele negócio, ele corre o campo inteiro, ele é um cara que se dedica demais, mas é um cara que tá precisando de um descanso, né, Subeldia? Tá precisando de ser poupado porque uma hora ele pode estourar, né? Então, tem que pensar nisso. Dos dois pontos, Lucas Ferreira também mais um jogo discreto dele, né? Tentou, buscou o drible, tentou jogada, tentou tabela, mas o jogo discreto dele. E o Oscar não é meia lateral, não é meia lateral, ele é meias, camisa 10, central. Né? No segundo tempo até deu assistência pro gol do Arboleda. Então assim, apesar dos pesares foi bem, né? Ter dado a assistência. E no ataque o André Silva com aquelas caneladas dele, mas fez o gol da vitória, né? Então a gente tem muito o que falar, apesar das caneladas dele, teve a importância do gol. Luciano, o que eu posso falar do Luciano? Sofreu pênalti, né? Porque assim, mais um jogo discreto, apagado dele, então jogo aí que o Luciano pode dizer que foi um dos discretos dele. Os que entraram, Pablo Maia entrou e saiu no segundo tempo, já falei, o Alisson, o Luca ali teve aquela torção, acho que não conseguiu fazer todos os movimentos que ele queria porque tava meio baleado, né? Teve o Cedric ali que entrou também, teve o Bobadilha, mas não ajudaram em nada, mas também não atrapalharam o resultado do jogo. Sobre o técnico, o Beldia escalou quem ele achava melhor, né? Começou bem, foi mal o time no primeiro tempo, mas no segundo ele conseguiu corrigir ali, o time começou com gol empate cedo, o time conseguiu melhorar, né? Então acho que o Zubeldia ali foi bem no jogo, creio eu que agora com uma vitória no Brasileiro a gente possa buscar coisas melhores, né, no Campeonato Brasileiro. Bom, galera, essa foi a minha análise do jogo, espero que você tenha gostado. E se você assistiu até o final, deixa o like no vídeo aí, comenta e compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. É um final de semana feliz, né, por vitória do São Paulo. Muito obrigado pela audiência, saudações tricolores e vamos!